E eu tenho que dar a palavra ao Dr. Bruno Dantas, vice-presidente do Tribunal de Contas, e que até poderá, eventualmente, trazer algum esclarecimento sobre esta questão que aqui foi abordada, enfim, da competência do Tribunal de Contas. Também, de forma muito sucinta, o Dr. Bruno Dantas foi ministro corregedor. O meu problema era saber se foi ou é ministro corregedor do Tribunal de Contas da União do Brasil e pós-doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com investigação desenvolvida na Cardoso School of Law, anda aqui uma mosca terrível, de Nova Iorque, e no Max Planck Institute for Regulatory Procedural Law. Não é fácil. Luxemburgo. Foi, de facto, de mais de uma década, foi consultor legislativo de carreira do Senado Federal, especializado em Direito Processual Civil, exerceu por 4 anos o cargo de consultor-geral por eleição de seus pares e nomeação do Presidente do Senado. Compôs a Comissão de Juristas, instituída pelo Presidente do Senado Federal e presidida pelo Ministro Luís Fux, para elaborar anteprojeto do novo Código de Processo Civil, e integrou o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público. É um vasto currículo, já chega. Eu dou-lhe já a palavra. Dr. Bruno Dantas, tem a palavra então. Muito obrigado, presidente do Sineto. Quero cumprimentar meus companheiros de mesa pelas competentes exposições que fizeram e que certamente tornaram ainda mais complexa a minha função de proferir a última palestra do dia de hoje. O tema do painel é um tema instigante e os palestrantes que me antecederam se saíram com muita capacidade, expondo os seus pontos de vista tanto na Espanha, quanto no Brasil, quanto em Portugal. E eu havia mesmo preparado uma exposição que, por ser dirigida a brasileiros e portugueses, trazia alguns detalhes de como o Tribunal de Contas do Brasil trabalha na fiscalização de processos que têm acontecido com muita frequência no nosso país, que são processos de desestatização. Fundamentalmente privatização de empresas e também concessões públicas, parcerias público-privadas e etc. Entretanto, aceitando a provocação que me foi feita pela presidente do Sineto, eu vou deixar de lado a minha exposição e vou me concentrar naquilo que foi dito pelo professor que me antecede, professor Tiago Silveira, para abordar algumas questões sobre a competência do Tribunal de Contas, ao menos no Brasil. Todos os senhores sabem, o Brasil adota um modelo de Tribunal de Contas inspirado em Portugal e na França. Acontece que, diferentemente tanto da França quanto de Portugal, nós não temos o sistema de jurisdição administrativa, o que torna o sistema brasileiro ainda mais complexo, na medida em que temos, por um lado, o Poder Judiciário com competência plena para realizar controle dos atos administrativos. O professor Fernando Menezes foi muito feliz ao lembrar que, embora a doutrina clássica fale de controle de legalidade dos atos administrativos, quando o artigo 37 da Constituição Brasileira insere como princípios da administração pública moralidade, publicidade, eficiência, certamente o trabalho dos magistrados no Brasil fica muito mais complexo, na medida em que o exame de legalidade acaba por perpassar, de alguma maneira, essas zonas que são altamente subjetivas. Não há como fazer um juízo de moralidade administrativo sem entrar na essência
do ato administrativo. A menos que se adotasse no Brasil um conceito que em alguns lugares se fala de um ato manifestamente imoral. Não é o que a Constituição brasileira fala, portanto, os nossos juízes têm competência para fazer o controle até mesmo de moralidade dos atos administrativos. E registre-se, o fazem com muita frequência. Nós vemos com alguma estupefação decisões como, por exemplo, uma decisão de um juiz de primeiro grau que impediu um senador da República de assumir a relatoria de uma comissão parlamentar de inquérito sob o argumento de que ele poderia ter suspeição. Isso é uma intervenção que foi prontamente rechaçada pelos tribunais superiores, mas vejam a gravidade do que se decidiu no Poder Judiciário brasileiro. Mas isso tem algumas razões, e eu vou puxar um pouco a brasa para o lado do Tribunal de Contas, porque, primeiro, eu já fiz o registro, o sistema brasileiro é um sistema complexo. Ele prevê que o mérito administrativo pode ser controlado não só pela jurisdição, mas também por controle externo. E vejam que o Tribunal de Contas da União do Brasil, embora seja judiciariforme, ele não integra o Poder Judiciário. Ele está descrito e suas competências estão explicitadas no capítulo que trata do Poder Legislativo. De modo que, embora a Constituição lhe dote de competências, por exemplo, está no artigo 71, inciso 9 da Constituição brasileira, para assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar a ilegalidade, ou ainda, inciso 10 do mesmo artigo 71 da Constituição brasileira, sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Eu passo também, porque considero útil fazê-lo na descrição das competências do Tribunal de Contas da União. Vejam que as constituições anteriores do Brasil assentavam uma competência que vai na direção do que foi dito pelo professor João Tiago Silveira, uma competência majoritariamente contábil, financeira e orçamentária. Ocorre que a Constituição de 88 do Brasil fez inserir duas outras competências fiscalizatórias, também a operacional, e a grande verdade é que eu sou advogado, tenho formação em direito, e quando até entrar no Tribunal de Contas da União, eu não tinha a mínima ideia do que se tratava uma fiscalização operacional. Eu acredito que a maioria dos advogados no Brasil e em Portugal também não sabem do que se trata de uma fiscalização operacional e também fiscalização patrimonial. E aí o artigo 70 da Constituição brasileira define parâmetros. Ele diz que o tribunal poderá fazer fiscalizações contábeis, financeiras, orçamentárias, operacionais e patrimoniais quanto à legalidade, à legitimidade, olha aqui, novamente, algo que se parece com a moralidade, mas com uma outra conotação, e com a economicidade, também quanto à economicidade. E vejam, com essa competência para realizar fiscalizações operacionais, sem dúvida alguma, nós somos remetidos ao caput do artigo 37 da Constituição brasileira, que define como princípio da administração pública o princípio da eficiência. Quando se fala em fiscalização operacional, o que se atribui ao Tribunal de Contas é a competência para realizar fiscalizações, levantamentos e auditorias, evidentemente, sistêmicas sobre o funcionamento de determinadas políticas públicas. E isso pode parecer novidade, e de fato chegou na nossa Constituição apenas em 88, mas em diversos outros países do mundo se faz com
bastante sucesso auditorias operacionais exatamente para expedir recomendações ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, porque é através das fiscalizações operacionais que se detecta a eficiência de uma determinada política pública. E eu dou um exemplo, é perfeitamente possível, e o Tribunal de Contas da União do Brasil detectou isso, que o governo gaste bilhões de reais com uma determinada política pública e o resultado dessa política pública não chegue ao cidadão. Portanto, ela é ineficiente ou ineficaz. Ao tratar de uma fiscalização operacional, na realidade, o tribunal vai verificar os pilares sobre os quais está construída uma política pública, vai verificar se ela contém todos os elementos necessários para se desenvolver com sucesso e chegar ao cidadão. E aí o tribunal se investe de autoridade, através de números, através de análises técnicas, para expedir, sim, recomendações, ora ao Poder Executivo, ora até mesmo ao Congresso, para direcionar de maneira mais satisfatória aqueles recursos orçamentários. Eu captei uma frase do professor Fernando Menezes que eu considerei muito feliz, e aqui eu mostrei para ele de lado, um trecho de Bobbio que descreve exatamente o fenômeno que ele mencionou. O professor falou de uma hipersubjetivização fragmentada, em que nós não falamos mais, nos dias atuais, de direito à saúde puramente, mas saúde do idoso, saúde da mulher, saúde do indígena. E Bobbio já explicava isso nos anos 60, no seu clássico A Era dos Direitos. E o faz exatamente para reconhecer as dimensões em que o homem é enxergado hoje em dia, e essas dimensões todas devem ser atendidas. E quando falamos de princípio de eficiência, na realidade nós precisamos lançar um olhar também sobre essas múltiplas dimensões em que o homem é compreendido. Eu diria, em acréscimo, e não vou me alongar, não pretendo sequer usar os meus 15 minutos, presidente do Sineto, porque seria uma maneira absolutamente deselegante de agradecer a gentileza e a atenção daqueles que até agora, às 7h30 da noite, nos acompanham, mas eu me dirijo para o final, dizendo que, de modo geral, no Brasil, nós temos uma dificuldade tremenda com o modelo que temos. Como não há jurisdição administrativa, nós precisamos falar com muita frequência em independência de instâncias. O judiciário decide uma coisa, mas a instância administrativa pode decidir outra. E quando nós falamos de processos de controle externo, é possível ter uma terceira posição igualmente válida. Evidentemente que, para o cidadão, é algo absolutamente difícil de compreender como é que um ato pode ser válido perante o judiciário e inválido perante o Tribunal de Contas, ou inválido perante a administração. De modo que nós temos refletido muito em como conduzir todos esses atores, todos esses balcões, todos esses guichês em que o cidadão precisa, muitas vezes, se dirigir para obter aquilo que sequer precisaria se alguém não violasse ou não ameaçasse de violação um direito seu. E eu penso, e tenho discutido isso muito com o ministro Gilmar Mendes, que nós, certamente, em algum momento do futuro, precisaremos fazer uma reforma constitucional no Brasil para explicitar uma certa governança de órgãos administrativos, porque é bem verdade que temos a Suprema Corte com competência para arbitrar disputas entre agências, entre organizações governamentais, mas muitas vezes vejam que é muito difícil encontrar a zona
de influência de cada órgão. No Brasil, nós temos um órgão central de controle interno, que é a Controladoria Geral da União, que tem competências importantes. Nós vivemos, nos anos recentes, sob a sombra da Operação Lava Jato, que foi uma operação tremenda, que desvendou um esquema de corrupção gravíssimo. E na esteira da Operação Lava Jato, nós tivemos o uso, pela primeira vez no Brasil, de um instituto que importamos muito recentemente, que são os acordos de leniência. A nossa legislação já previa acordos de leniência em matéria de defesa da concorrência. A nossa Agência de Defesa da Concorrência, o CAD, tem há muitos anos competência para firmar acordos de leniência. Em 2013, pela primeira vez, a lei brasileira previu a possibilidade de acordo de leniência a ser celebrado pelo órgão central de controle interno, que é a Controladoria Geral da União. O que aconteceu durante os anos de Lava Jato? O Ministério Público, que não tem previsão para a celebração de acordos de leniência na lei brasileira, fez uma interpretação analógica de que, assim como a delação premiada seria da competência, da atribuição do Ministério Público, por se tratar de pessoas naturais, também ele, Ministério Público, teria competência, teria atribuição, para assinar acordos de leniência quando se relacionassem com os mesmos fatos criminosos. E o Ministério Público o fez, assinou inúmeros acordos de leniência, insisto, sem que a lei brasileira preveja essa possibilidade. Nós tivemos, ao longo de quase 7 anos no Brasil, um verdadeiro impasse, e agora o Supremo Tribunal Brasileiro parece indicar o caminho para a convivência entre essas zonas de competência. Qual é a competência do Ministério Público no Brasil, qual é a competência da Controladoria Geral da União e qual é a competência do Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União tem, por força da letra da Constituição, a última palavra sobre a definição de danos ao erário e também a definição dos responsáveis. A Constituição diz mais, diz que um acórdão do Tribunal de Contas tem força executiva, portanto, ele pode ser levado imediatamente ao Judiciário para dar enforcement ao que foi decidido. E, evidentemente, que a Controladoria Geral da União pode celebrar os acordos, pode e deve celebrar acordos de leniência, desde que o faça, primeiro, resguardando a competência que é do Tribunal de Contas da União para arbitrar o valor final do dano, ou desde que o faça de maneira coordenada com o Tribunal de Contas da União, que é o que se espera e é o que me parece que nós caminhamos para fazer agora no Brasil. É nisso que a Suprema Corte do nosso país vem indicando que é a necessidade de uma governança dos órgãos públicos para se receber desses institutos um melhor resultado. De modo que, sem, evidentemente, desejar polemizar, eu diria que existe na legislação e na Constituição brasileira algumas peculiaridades que diferem a nossa jurisdição da de Portugal. E aí sim eu digo ao meu colega professor João Tiago Silveira que no Brasil uma auditoria como essa que foi feita aqui em Portugal estaria plenamente justificada, exatamente porque temos competência para fazer auditoria operacional em busca da eficiência. Agradeço a todos pela atenção.